Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Alô, salve, salve galera, aqui quem tá falando é Franz, e mais um Umbanda, Consciência e Juventude. Eu primeiramente quero agradecer a Deus, aos sagrados orixás, a todos os guias e protetores que nos proporcionam mais uma noite de quarta-feira, a vocês que me deixam entrar em suas casas através da voz pra gente falar um pouquinho de espiritualidade, um pouquinho de Umbanda. E peço que caso tenha alguém não preparado para o que vamos realizar agora, então que ele seja envolvido, curado, regenerado, conscientizado, enviado para o seu lugar de merecimento na criação, para que ele possa continuar evoluindo. Amém. Bom, gente, é isso aí. Estou aí com mais um programa, graças a Deus. Agradeço a Rádio Toques de Aruanda por proporcionar para nós aí essa oportunidade de comunicar um pouco a respeito da espiritualidade, a respeito de Umbanda, conversar um pouquinho com vocês aí, tá certo? Lembrando que o nosso espaço, o Instituto fica em São Paulo, na Rua Doutor Sérgio Meira, número 41, Rua Doutor Sérgio Meira, número 41, é bem próximo aí do metrô Marechal Deodoro, algumas ruas, acho que é 2 ruas do metrô Marechal Deodoro, tá certo? Aqueles que quiserem conhecer o nosso trabalho, estão todos convidadíssimos, né? Nosso telefone de contato é 2615-0341, 2615-0341, tá certo? O horário de atendimento, eu sei que tem muitas pessoas ligando, a gente sofreu um probleminha no telefone, mas nosso horário de atendimento no telefone é das 2 às 22 de segunda a sexta, tá certo? E aos sábados, quando tiver curso, aí você se informa aí no nos nossos posts na internet, tá certo? Eu tô criando agora um novo site, o CJ ele tá em reformulação e a gente criou um site do Instituto Cultural Plenitude.wordpress.com, Instituto Cultural Plenitude.wordpress.com, e é ali onde a gente está desenvolvendo aí o conceito do Instituto para que você possa estar mais familiarizado, né, com o que a gente vê, qual que é a nossa missão dentro do Instituto, qual é o propósito, né? Porque a gente tem o CJ, Umbanda, Consciência e Juventude, é a parte religiosa do Instituto, mas temos muito mais, a nossa intenção não é só a consciência através do espírito, mas sim a consciência através de várias frentes. A frente, por exemplo, terapêutica, nós temos aí de segunda-feira, se você tem uma necessidade de ter consciência do seu corpo, porque é que os antigos dizem, né? Corpo são, mente são. Então, muitas vezes você está procurando só uma vertente e como, ah, como sabemos, se você não está 100% conectado com você, ou seja, aprendendo sobre você dia após dia, tanto na parte íntima quanto na parte intelectual, né? Nós precisamos dosar
o nosso nível de consciência e olharmos para nós plenamente. Então, aqueles que quiserem, nós estamos aí de segunda-feira a partir das 8 horas com o desenvolvimento de Hatha Yoga. Então, o Flávio Salazar, ele tá dando mais essa essa atividade para nós aí sobre o yoga, onde você aprende um pouco mais sobre o seu corpo, além de fazer um exercício físico, você aprende algumas técnicas aí para relaxamento, para pôr as energias, o corpo em harmonia, né? E além da respiração, além de você entender que o seu corpo tem muitos, talvez, movimentos que você engessou e por isso que muitas vezes o corpo fica tenso, fica, fica preso, fica meio duro, né? E o Hatha Yoga ele vem com esse propósito aí de trazer uma consciência da sua linguagem corporal, né? O corpo fala muito com a gente, o corpo expressa com a gente. Toda vez que nós ficamos doentes é porque nós não entendemos, né? Ou não conseguimos ou negligenciamos o que o corpo falou, né? O que o corpo pediu. Então, uma boa maneira aí que a gente encontrou de trazer essa linguagem corporal é através do Hatha Yoga. Aqueles que estiverem interessados, Rua Doutor Sérgio Meira, número 41, segunda-feira, venha assistir, participar de uma atividade dessa no Plenitude, todas as segundas-feiras, tá certo? Eu garanto, eu tô fazendo também, eu garanto que é muito legal, é muito bom, você vai se sentir muito melhor, vai aliviar um pouco o estresse, o cansaço, né? E logo na segunda-feira para que você possa levar a semana com uma qualidade melhor de vida com relação ao seu corpo, tá certo? Então, fica aí a dica pessoal, segunda-feira, Hatha Yoga. Outra Outra atividade que nós temos de terça-feira já é o grupo CJ fazendo o desenvolvimento espiritual. Né? Ontem nós tivemos aí o desenvolvimento espiritual com a apresentação de arquétipo de Oxóssi, fizemos oferenda de Oxóssi e falamos um pouco sobre Oxóssi no sentido geral, a posição de Oxóssi na na Terra, no universo, a posição de Oxóssi com relação ao nosso íntimo, né? Então é muito importante e é muito legal o que a gente tem feito, porque é um desenvolvimento na prática, né? Dividimos aí os médios em grupos e esses grupos fazem um trabalho com relação ao Oxóssi, ao Orixá, né? E trazem para ser apresentado para os outros médiums que estão em outro grupo. Então é bem legal porque sempre tem uma curiosidade nova, além da gente motivar aí o estudo, né? Motivar o estudo da religião, porque muitos médiums acham que só porque incorporam, conhecem a religião e já têm ansiedade de trabalhar, de fazer as coisas com relação à espiritualidade de Umbanda, que é muito complexa, é muito ampla, né? Tem muitas ferramentas, tem a história da Umbanda tem muitas vertentes, muitas raízes, né? Você tem terreiros que vieram de raízes espíritas, outros ainda vieram de raízes do candomblé, outros ainda vieram de raízes indígenas, e aí cada um fala uma parte da Umbanda, cada um fala
o ponto de vista da sua raiz, né? Então, explicando talvez o ponto em que a Umbanda se assemelha naquela raiz. Mas cada um fala um pouco, né? Cada um fala um pouco da sua verdade, e cabe a nós sempre estar acrescentando coisas e não dividindo e não separando coisas, né? É muito comum aí uma coisa que eu vejo em alguns grupos, é muito comum as pessoas quererem definir a Umbanda, né? A Umbanda, por ser uma religião tão complexa, tão aberta quanto é, não tem como, em pouco tempo de existência, um pouco mais de 100 anos, a pessoa querer definir a Umbanda como uma verdade absoluta. Até por isso, ah, a gente não tem uma Bíblia, a gente não tem um livro de apoio, né? A gente tem, por exemplo, aqueles que vêm da Umbanda cósmica, tem a protossíntese, a Umbanda sagrada tem o, o, o código da Umbanda, mas ainda assim são vertentes, pontos de vista de escolas de Umbanda, e não a verdade absoluta. E vamos acrescentando cada vez mais ferramentas para que possamos ter uma Umbanda mais forte, mais rica, né, com relação às ferramentas, porque espiritualmente ela é rica, ela é plena e ela é o que é. Mas até que se passe todo o conhecimento, e se é que se passa, todo um conhecimento sobre a Umbanda, sobre orixás, sobre os guias e protetores, vão surgindo conhecimento de outras linhas, né? Vão surgindo conhecimento de outros arquétipos. Eu acho que é uma eternidade aí. É uma eternidade e há uma postura aí que se tem que se tomar de estudo, né? Então, não, nem esse, nem aquele é certo, absolutamente. Tem o seu ponto de vista, o ponto de vista onde os adeptos daquela escola aprenderam, estudaram. Tem o ponto de vista, os adeptos da outra escola aprenderam, estudaram. Então, é impossível a gente ficar com discussões de essa Umbanda é certa, essa Umbanda é mais forte, essa Umbanda é melhor, essa escola é melhor, até porque para cada um existe uma consciência, né? Então, às quartas-feiras, nós temos aí também algumas atividades. Então, das 2 às 10, às 10 mais ou menos, nós temos uma pessoa, o Paul, que é um grande irmão. Eu vou trazer ele aqui na rádio para vocês conversarem um pouquinho, escutarem um pouco, que ele dá uma condução através da ferramenta do coaching. Coaching, que é uma ferramenta muito conhecida aí por terapeutas, que nos ajuda a definir algumas metas. Tem muito, como fala? Muitas vezes em nosso caminho a gente se sente um pouco perdido, não consegue sair do lugar, aquela sensação de que passa ano, passa ano, entra ano e você continua na mesmice, no mesmo emprego, com as mesmas rotinas. E chega uma hora que a pessoa surta, né? A pessoa fala, pô, peraí, o que que eu devo fazer agora? Como que eu consigo definir um melhor caminho para mim? E esse é o papel do coaching, de entender quais são os valores da pessoa que precisam ser resgatados e determinar um plano de ação, né? Muitas vezes a pessoa não tem um plano de ação, né? E agir não significa estar. As pessoas muitas vezes confundem agir com o movimento. Estar em movimento não quer dizer que a pessoa está agindo, porque muitas vezes
o movimento pode ser um movimento circular, sem nenhuma alteração de posição no espaço. Posição no espaço eu quero dizer com relação eu dei uma melhorada na minha vida, vamos supor, eu fui promovido no emprego, parei com essa dor. Então, muitas vezes as pessoas confundem isso, de estar em movimento, estar em ação para uma melhor condição de vida, uma melhor consciência. Tá certo? Então é uma ferramenta aí muito usada. O povo tá aí das 2 às 10 e em breve a gente vai abrir uma agenda para fora, né? Então aqueles que quiserem passar pela essa terapia de coaching, mandem um e-mail para nós, institutocultural.plenitude@gmail.com ou umbandaconsciente@gmail.com, para que você possa conhecer um pouco mais desse nosso trabalho, para que você possa passar aí para uma terapia. A gente tem um preço mínimo que a gente cobra para manter aí a estrutura da casa. Então, aqueles que tiverem esse interesse de fazer coaching, eu acho que o coaching alinhado com a espiritualidade é perfeito, porque você entende a mensagem. Muitas vezes o caboclo, o guia espiritual, o preto velho, né, ele passa uma mensagem para você que você tem dificuldade de interpretação. E é normal, né? Ou porque você está ali na dor e com dor, independente qual seja a dor, é muito mais difícil você verificar aquela mensagem, entender intimamente e de uma forma coerente a mensagem do guia, a mensagem que é passada nos trabalhos, né? Até por isso, as pessoas às vezes se apegam muito, muito não, eu tenho uma dificuldade, eu vou fazer uma oferenda, né? Se apega ao fora, eles vão, fazem a oferenda e veja bem, eu não estou aqui questionando o trabalho maravilhoso, a realização energética maravilhosa que se tem dentro do ritual de Umbanda, no ato de fazer uma oferenda pelo caboclo, preto velho, enfim, qualquer força que você faça uma oferenda. Eu estou dizendo que existe duas partes aí, né? A parte do espiritual que limpa. O que o espiritual faz? Ele altera o seu magnetismo para que você possa girar de forma a atrair coisas boas e novas. Então, quando você toma um passe energético, quando você faz uma oferenda, quando você acende uma vela, você está alterando o magnetismo de recepção do seu campo espiritual. E isso que eu estou falando é também apegado às leis da física quântica. Então isso é uma ciência. Quando você aquece um ponto, você altera a posição do átomo no espaço, promovendo um salto quântico de posição. Trazendo isso para o espiritual, quando eu acendo uma vela para o meu orixá, para o meu guia, eu estou alterando o meu magnetismo. Eu estou alterando o meu invólucro magnético para que eu possa atrair e me posicionar em um ponto, me posicionar num ponto energético que eu possa ter mais paz, atrair as coisas que eu preciso e mereço, né? Mas tudo
para tudo tem que se ter uma consciência. Então não adianta eu ir lá, fazer oferenda pro caboclo, pro preto velho, pro Exu, e esperar, e não entender a verdadeira mensagem no íntimo. Aí o que, que você faz? Você só machuca a sua fé. Então o coach alinhado foi uma grande sacada da espiritualidade de alinhar essa terapia com o trabalho de Umbanda, e esse trabalho já é feito aí mais de 6 meses, para que as pessoas dentro da casa, né, primeiro foi aberto só para os médiuns da casa, possam entender melhor as mensagens espirituais e qual é a posição, qual é a ação que deve tomar. Então é definido um estado de paz, de realização, e através desse estado a pessoa tem algumas tarefas para fazer para chegar nesse estágio, nesse estado, o estado que ela quer. Então veja, além do espiritual, além do trabalho com o caboclo, além do trabalho com o preto velho, com o Exu, com qualquer guia de Umbanda, você tem uma conscientização, você tem uma condução que ajuda você a definir o seu plano de ação, porque não adianta ainda trabalhando com os princípios da física quântica, quando você, para você mover uma força em um outro ponto realizador, trazendo para o lado espiritual, você precisa se mover também. Então é imediato, o seu movimento movimenta uma outra força que começa a trabalhar em sincronia, para que você possa se movimentar com relação ao salto. Né? Então é muito importante esse movimento, porque senão não tem efetividade. É aquilo, as pessoas vão, se consultam, aí ficam bem porque o passe energético muda o estado imediato da pessoa, mas dali uma semana tá tudo a mesma coisa. E a pessoa tem que voltar, toma um passe, aí volta, aí sai, continua no mesmo padrão de pensamento ou sem ação, toma um passe de novo. Quer dizer, não tem uma efetividade. É claro que depois, quando você tem um constante trabalho, começa a se ter uma reação, uma efetividade, mas ainda em doses muito pequenas. Então, encontramos um jeito, um jeito que para nossa realidade faz diferença, que é a parte do coach. Então, às quartas-feiras, das 2 às 22, aqueles que interessaram por essa ferramenta, mande um e-mail para institutocultural.plenitude@gmail.com ou umbandaconsciente@gmail.com. Ponha, olha, França, eu me interessei por essa ferramenta e queria saber, queria participar da próxima agenda. Até porque as pessoas que frequentam, os frequentadores do Plenitude, eles já estão tendo esse interesse, então a gente tem poucas vagas aí, tá certo? Então você que quer essa ferramenta para te ajudar a se posicionar e ir de encontro ao seu estado de paz, de felicidade, tá aí essa oportunidade aí que o Instituto Plenitude dá para nós, tá certo? Então, esse fora que às 19 horas de quarta também nós temos um outro trabalho, que é o trabalho de Reiki. Então nós estamos fazendo um laboratório de Reiki, e esse laboratório de Reiki ele é
gratuito, então você pode passar. O Reiki é uma energia maravilhosa que, entre outros, do lado espiritual, ele faz um realinhamento energético através de uma força inteligente. Então, o Reiki é uma ferramenta oriental e os orientais eles trabalham, aqueles que fazem, por exemplo, a acupuntura vão poder me entender melhor ou já fizeram. Então, além do alinhamento consciente dos chakras, eles a energia Reiki ele alinha a partir dos meridianos, a partir dos pontos de força que o corpo tem, espiritual e comportamental, um comportamento com relação ao movimento, né? Através dos meridianos. Então, quando essa energia entra, ela vai em todos os meridianos, dá aquela trabalhada nessas cordões, e através desses cordões vão realinhando todos os chakras principais, os chakras menores, além de trabalhar é, em linhas com relação ao presente, passado e futuro. Então, às vezes, você está em desordem com o meridiano, com o chakra, porque no seu passado ficou algum registro, né? Algum registro desarmônico que armou um gatilho ali. E toda vez que esse gatilho é disparado, você recebe uma sensação, uma carga energética negativa, porque não foi resolvido aí em sua raiz aquele problema. Muito, acho que todo ser humano tem um gatilho aí a ser disparado. Por quê? Porque a mente não para de pensar e a mente não para de lembrar e tudo, absolutamente tudo, desde muito pequeno que você recebe, seja ouvindo, então eu falo isso desde a barriga aí da sua mãe, seja vendo, seja vivenciando, causa uma percepção que é guardada num registro chamado registro acástico. E toda vez que esse registro acástico não foi muito bem interpretado ou trabalhado, é aquelas pessoas que passam por alguns problemas e não sabem se expressar, não sabem se expressar nesses problemas ou não conseguem interpretar direito por falta talvez de condição, né? Às vezes era muito pequeno, às vezes não tinha noção do que estava acontecendo ali, e isso vai bloqueando alguns canais de recepção de energia. Bloqueando não, mas poluindo, né? Então, quando essa energia passa, você continua vivendo. E essa energia constantemente passa por nosso corpo. Só que quando passa por aquele meridiano, por aquele chakra, ela passa truncada, passa de uma forma desarmônica. E por passar em desarmonia, a gente acaba acaba tendo alguns algumas respostas através do nosso corpo físico, né? Nosso corpo físico é um grande pontuador de como está o nosso espírito. Então ele fala contigo, ele fala contigo. Então quando você tem um livro que é acho que é o Corpo Fala, se eu não me engano chama o Corpo Fala, que ele fala todas as doenças ou dores que o corpo tem um significado na psique. Por exemplo, olha que interessante, né? Dizem que o resfriado é uma doença hoje comum, né? Então é normal as pessoas
estarem resfriadas, ficarem, até pelo tempo e tal, mas em termos de psique, em termos de energia, toda vez que eu estou resfriado, eu estou com uma tristeza dentro desse, dessa linguagem, né? Dentro dessa linguagem que eu acredito. Então, toda vez que eu estou resfriado, eu estou com alguma tristeza que eu não consigo expressar. Olha que interessante. E eu fiquei. é, Ultimamente eu estava resfriado, eu lembrei dessa passagem e fui dar uma olhada, né? Falei, bom, toda vez que eu estou resfriado, eu estou triste. E aí eu fui puxar no íntimo o com que estava triste e realmente tinha um ponto aí que eu não estava sabendo lidar e isso me dava alguma tristeza. Não aquela tristeza profunda, né? Não aquela tristeza profunda, até porque, segundo a linguagem desse livro, uma tristeza profunda é a pneumonia. E é bem legal, eu gosto muito de pensar, de ver aí os gatilhos, né? Voltando a falar dos gatilhos que o corpo nos dá através da psique para que você possa trabalhar, porque aqueles que são pais, que têm filhos pequenos, que ainda não desenvolveram toda a capacidade de comunicação, eu acho bem legal você prestar atenção. Quando seu filho fica resfriado, quando seu filho fica. Ou pode ter, por exemplo, crianças que têm pneumonia. Pegue por esse lado e veja se você consegue ter uma efetividade maior no tratamento da doença, porque às vezes a gente trata superficialmente, né? A gente trata aí com remédios, com recursos para remediar a situação, mas não para curar. Então é importante essa linguagem corporal, voltando aí na linguagem corporal do yoga e trazendo agora para o Reiki. O Reiki ele trabalha essas energias no íntimo, né? Acho que é uma das grandes benefícios do Reiki, né? E aí as pessoas podem falar, né? Eu já ouvi pessoas, infelizmente, falando, nossa, mas não é um espaço de umbanda, você põe reiki, mistura as coisas, lembrando que reiki não é religioso e é uma ferramenta espiritual. Só que é comum o reiki se expandir no espiritismo, em casas espíritas. E por que não ter essa ferramenta dentro da Umbanda? É muito importante que você some ferramentas até para fazer valer as palavras do nosso guia patrono, que é o Caboclo das Sete Encruzilhadas. A nenhum renegar, a nenhum renegar. Então você, umbandista, que tem algum tipo de... É claro, né? Você pode ter mais facilidade com essa ou com outra ferramenta. Você, claro, vai, vai se, vai se atrair por essa ou por outra ferramenta, mas lembre-se que some tudo o que puder para o seu autoconhecimento, toda ferramenta que você aprende sobre você, espiritual, é uma ferramenta atemporal, ou seja, ela não morre nesse tempo, diferente, por exemplo, do estudo acadêmico. Ah, então eu vou estudar, vou fazer faculdade de engenharia, ou faculdade de direito, ou ciência da computação, enfim, qualquer faculdade que você faça é um estudo temporal. Por quê? Porque
Às vezes você veio nessa vida e você é um cientista, aí na outra você já é professor, aí na outra você já não, sabe? Você vai mudando a experiência de vida com nichos diferentes de trabalho, né? Apesar de que essas faculdades que eu digo, toda faculdade que se faz com um propósito maior, né? Então você vai se ligar a um núcleo de pessoas onde em algum aprendizado você vai ter, né? Porque é aquilo que os guias falam, é, sempre que você sempre que você aprende alguma coisa, sempre é utilizado e você pode sim ter ter um aprendizado em todas as vertentes, né? Tá certo, pessoal? Então, às quartas-feiras, o Reiki, ele tem esse trabalho aí muito importante que eu, eu convido vocês aí para estar participando aí, tá certo? Todas as quartas-feiras a partir das 7. Tá certo, pessoal? Eu vou fazer um pequeno intervalo e já já voltamos com os próximos trabalhos e uma consciência sempre através uma consciência dos trabalhos através do meu ponto de vista para que acrescente sempre, tá certo? Só um minutinho, a gente já volta. Olá, estamos de volta aí com o Banda Consciente Juventude. Hoje falando um pouco das terapias que a gente tem, né? Falamos um pouco de psicossomatização, então a questão da quando você fica doente, por menor que seja o impacto da doença, um simples resfriado pode falar com você numa coisa mais íntima, né? Falamos aí dos benefícios do Reiki, que o Reiki trabalha os meridianos, trabalha de uma forma atemporal, passado, presente e o futuro, através de cordões energéticos, né? Falamos também da linguagem do corpo, que o corpo fala, então muitas vezes a gente não entende o corpo da gente, por isso que a gente fica doente. O corpo é uma grande pilha, né, que nos identifique como se fosse um gatilho para que a gente esteja fazendo um pouco de uma forma lidar com o corpo de uma forma consciente. Isso é uma verdade. Falamos aí da e sempre é, linkando com as terapias que a gente acredita, né? Então esse programa a gente vai falar muito do que a gente acredita, o que a gente tem no Instituto e qual é o benefício real que isso traz, tá certo? Então, falamos um pouco do coach, né? Porque às vezes a gente fica naquela inércia, aquilo parado, sem uma resolução. O coaching e a espiritualidade trabalhando juntas, no nosso caso, que é a parte espiritual, nos dá uma consciência ímpar, mas muitas vezes a gente não sabe o como pôr isso em prática ou não consegue interpretar de forma, de forma eficiente o que o guia, o que a entidade está falando para nós. Né? E todos esses dias, recapitulando aí, segunda-feira, Hatha Yoga, Flávio Salazar, faz com que você entenda a linguagem do corpo. Às terças-feiras, desenvolvimento espiritual através de práticas, né? Práticas, uma leitura, você faz uma oferenda, você faz o ritual sobre arquétipo e depois os grupos dão uma explicação do que aquilo significa para o seu íntimo, o que aquilo significa para o seu íntimo dentro das escolas aí que nós temos, né? Cada escola
fala uma coisa, mas quando eu falo de íntimo, eu estou falando de uma visão pessoal, a importância do estudo, o estudo íntimo, né, o estudo de você mesmo, porque é a única coisa talvez que nós precisamos aprender nessa vida, porque aprender para uma carreira, chega uma hora que você se aposenta. E ao se aposentar, você de duas uma, ou você aprendeu sobre você e tem uma velhice positiva, uma velhice de sabedoria, uma velhice de exemplo, né? Então eu gosto muito de do arquétipo ancião, do arquétipo que as pessoas alcançam aí quando estão na fase dos seus 66, 60, até 60, né? 60 anos começa a alcançar esse arquétipo e veja, as pessoas que têm um bom envelhecer são pessoas que durante a sua vida aprenderam sobre elas mesmas. Então o envelhecer é tranquilo, porque o arquétipo do ancião, ele te traz a sabedoria. Então, viver com sabedoria, eu aprendi a viver com sabedoria e isso hoje não me pesa. Hoje eu sou referência para minha família, eu sou referência para o meu grupo e eu tenho muita experiência que eu possa compartilhar através da sabedoria. Então, é um arquétipo que quando ele se faz presente aí na vida das pessoas, é, é um arquétipo muito importante, muito usado, né? E é bom a gente entender essa psicossomatização do corpo, o como que você vai envelhecer, para que você tenha um envelhecimento através da sabedoria. Então, saber envelhecer também é um papel importante aí da vida, porque muitas vezes a pessoa acha que vai ficar eternamente jovem. E é um fato, as pessoas podem eternamente estar jovens em sua mente, né? O jovem, ele vem um arquétipo, para mim, é o arquétipo do caboclo, o arquétipo do conhecimento, é aquele que está caçando o conhecimento de forma ordenada, equilibrada. E por caçar esse conhecimento, ele sempre tem uma mente jovem, aberta para novas pesquisas, novas orientações, novos aprendizados. Então, é claro que tem muitos senhores, vovôs, vovós aí que já têm os seus 70, 80 anos, ou aquelas pessoas que estão entrando nos 60, que hoje não é considerado mais tão idosos, até porque a, a perspectiva de vida do Brasil mudou, né? Então, antigamente você vê há uns 30 anos atrás, 40 talvez, 60 anos era uma pessoa muito já velha, já envelhecida, né? Veja que como o arquétipo, a energia vai mudando, a necessidade do conhecimento vai mudando e a permissão de conhecimento mudou, que hoje 60 anos é uma pessoa muito jovem, né? Uma pessoa forte ainda, uma pessoa que se envelheceu, se chegou nesse ponto no estado de saúde mental bom. Saúde mental, não estou dizendo que, então você quer dizer que é, não é questão da loucura, saúde mental de absorver coisas boas, passar coisas boas, experienciou e entendeu as suas experiências de vida, não parou no tempo com relação ao aprendizado, enfim, é isso que eu digo da mente. Você começa a ter um envelhecer onde você é fatalmente, se você se torna um ícone dentro da sua casa,
você se torna matriarca, ou patriarca, né? E começa a passar sabedoria. Já o arquétipo do caboclo é a juventude, creio eu que a partir dos 25, 26 anos esse arquétipo começa a ficar mais forte, onde você começa a aprender e buscar informação para que você possa ter a sua própria evolução. E essa busca de informação até os 50, 60 anos, 59 anos, é uma busca incessante, né? Então esse arquétipo ele vai fazendo com que você sempre aprenda uma coisa nova, vivencie, aplique, entenda e a partir do momento que você fez dessa ferramenta um instrumento, ou seja, você adquiriu a ferramenta, um estudo, uma experiência de vida e aprendeu a manusear, a lidar com ela, você põe no seu campo da sabedoria. Então, a Umbanda tem a representação dos pretos velhos, dos caboclos aí dessas linhas, tanto que são linhas que talvez as primeiras linhas que o médium incorpore. A linha de caboclo é uma linha considerada linha de frente, porque quando uma pessoa, eu pelo menos na escola onde eu vim, quando ele, quando o pai de santo queria por trabalhar a mediunidade de incorporação de uma forma com mais tempo, né? Com a sustentação da incorporação se chamava a linha do caboclo, ou seja, aprenda de você mesmo, aprenda com esse espírito, com esse caboclo que está aí te ajudando e sustente esse conhecimento, queira mais o conhecimento. Então, é uma linha que é uma das primeiras linhas aí. Depois o preto velho, com toda a sabedoria que o seu espírito já traz, sabedoria do preto velho, que no, a função de passar realmente todo o conhecimento que ele tem, para que a gente possa entender as encruzilhadas da vida, né? Então, são linhas maravilhosas para que você entenda, mas é importante você procurar, estudar não simplesmente o livro ou alguma cartilha dentro do seu terreiro, do seu espaço, ou dentro do que você acha bom espiritualmente para aprender dentro da linha de Umbanda, mas estudar qual é o impacto real que isso tem em sua vida. Então, o autoconhecimento é uma busca aí que nós temos, tá certo? Então essa é uma dica, é uma forma que a gente tem ali de aprender. Aqueles que quiserem, às terças-feiras, estão convidados, estão convidados para que você possa fazer aí uh, aprender também essa forma de desenvolvimento, tá certo? Então, voltando aqui, às quintas-feiras nós temos o nosso trabalho o curso de magia do fogo, que também é um curso fantástico, porque você aprende os tronos divinos com relação às essências. Sim, os tronos divinos que na Umbanda a gente pode falar das 7 linhas de Umbanda, a gente pode falar dos orixás, né? Você faz uma relação com os orixás, mas aqueles que não são bandistas, que entendem que existem divindades que atuam do plano divino até nós, e cada escrita
cada escrita mágica nos leva à sua posição de irradiação, porque é isso. Os símbolos mágicos, eles só mostram a posição onde aquela força está irradiando. E cada símbolo tem um mistério, e cada mistério tem a sua potência, a sua posição no tempo e espaço. E quando você aquece, então, novamente a física quântica. Quando você põe as velas e você faz as evocações, faz todo o trabalho dentro da magia, você se conecta através dos símbolos àquela realidade, àquela posição universal e cósmica que tem aquele orixá, aquele trono ou outro. Né? Universal porque tem quando eu falo universal, quando eu falo orixá universal, eu falo nos orixás expansores, que são os orixás que são Iemanjá, Oxalá, Ogum, Xangô, Oxum, Obaluaê e Oxóssi. São orixás que, de certa forma, quando eles irradiam sobre nós, eles expandem o nosso nível de percepção e conhecimento. E os orixás cósmicos são os concentradores, que são os que, quando eles atuam sobre nós, eles começam a concentrar as ferramentas para que os orixás expansores possam transformar em instrumentos. Então, o universal, ele está transformando a ferramenta em instrumento. O cósmico, ele está conduzindo para que você adquira a ferramenta. Então, os orixás cósmicos são Obá, Logunã, Oiatempo, Nhansã, Oxumaré, Omolu, Oroiná ou Egunitá, para aqueles que pegaram, estudam a Umbanda Sagrada. Então, a Umbanda Sagrada teve um momento que se usou Egunitá por falta de um nome que explicasse melhor o par divino de Xangô. Então, quando esse nome foi passado para o Rubens Saraceni, foi passado Oroiná. Tá certo? E nossa mãe, Nanã, Nanã Muruquê. Então, esses orixás, eles nos conduzem a adquirir as ferramentas. Os orixás universais nos ensinam sobre essas ferramentas já adquiridas. Então, é uma forma de ver, uma forma de pensar. E a magia divina, ele através da escrita mágica, através dos, dos pontos mágicos, ela te, ela te liga energeticamente aquele orixá na sua irradiação e faz com que você receba as suas irradiações de forma ordenada, equilibrada através das determinações. Então, a gente já está com uma turma aí no meio, mas todas as quintas-feiras nós vamos ter os cursos de magia. Então, aqueles que se interessarem, mandar e-mail para umbandaconsciente@gmail.com ou ainda institutocultural.plenitude@gmail.com. Tá certo? Olha, eu quero fazer parte da próxima turma de magia. Quando que você vai abrir, a gente vai falar para vocês. Vamos ter uma data aí. Fora isso, tem muitas pessoas que estão nos perguntando sobre a apometria. Agora, do mês de novembro não passa, pessoal.
apometria no mês de novembro não passa. A gente vai definir, talvez hoje, para amanhã, nós já definimos uma data e aí no próximo programa eu já passo para vocês, tá certo? E às sextas-feiras nós temos o atendimento de Umbanda, o atendimento com os nossos guias espirituais, sempre conscientizando muito mais do que só aplicando o ritual, tá certo? Fazendo um trabalho gratuito, assistencial, importantíssimo através da condução dos nossos guias e mentores, tá certo? Aqueles que quiserem, essa sexta-feira nós teremos o atendimento com os nossos amados Exumirins, eles que estão no plano da criação, da intenção. Então, se você tem uma intenção boa, se você tem uma intenção positiva, entregue para Exumirim que ele faz tudo começar a se realizar. Tá certo? Lembrando também que aqueles que puderem, que quiserem fazer doação para o Instituto Plenitude, tanto de roupas, alimentos e até doação em dinheiro, é só nos procurar nesses dias de segunda a sexta-feira, das 2 às 22, tem sempre alguém para atender você. E às sextas-feiras, né, no trabalho de Umbanda, que é a partir das 8 horas, a gente começa a entregar ficha às 7h30. Você pode nos encontrar lá para falar, para participar e para receber esse axé. Tá certo, pessoal? Então, agradeço a vocês, agradeço a rádio, agradeço a todos que estiveram com a gente aí nesse programa. Perdão. E peço que Deus os abençoe para que vocês possam ter um bom final de semana aí, uma boa semana até quarta-feira e axé. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com.